hoje é um daqueles rolês mais aleatórios que você verá aqui neste canal, mas muito importante para o seu pleno conhecimento das coisas. A primeira pergunta que eu faço para você, telespectador, é a seguinte: você nunca se questionou aquela idade absurda na Bíblia, principalmente na Antiga Aliança? Adão, Enoque, Noé, ultrapassando os 900 anos? E antes que você diga que isso foi mal contado pela Bíblia, lembre vocês que o calendário judaico é tão antigo quanto os calendários fenícios. E o calendário judaico, ele se dá à observação das estrelas e dos astros. E quando gera-se um ciclo inteiro, conta-se um ano. Então o calendário judeu, ele conta exatamente um ano. Então quando se fala que Adão viveu 930 anos, realmente são 930 ciclos ali. Inverno, verão, primavera, outono, 365 dias. Então um calendário há 5.000 anos atrás era correspondente a um calendário de agora, com algumas ressalvas que eu vou falar durante aqui este vídeo. Se esse assunto te interessa, de antemão, eu vou te pedir para fazer isso aqui, tá? Para você poder deixar esse maroto, né, para ajudar a divulgar o nosso projeto, verificar aqui embaixo se você está inscrito e convidar você, telespectador, a conhecer o nosso trabalho, tá? Que está aqui na descrição também, e tem maneiras de você nos encontrar, porque esse é um dos cursos mais importantes, profissionalizante, com certificado nacional, atualizado mensalmente, com suporte pessoal. Você tem o meu contato pessoal como tutor. Realmente é um curso que é capaz de mudar a sua vida em pouquíssimo tempo, tá? Seja para você se qualificar para o mercado de trabalho ou para você que não trabalha começar a encontrar uma nova fonte de renda. Não precisa saber falar inglês, não precisa ser formado e nem mesmo saber programação, nem mesmo de um computador. Tendo um smartphone com acesso à internet, você consegue concluir todo o curso, emitir o seu certificado e ainda assim você consegue trabalhar apenas com seu smartphone. Tá aqui na descrição, recomendo que você conheça e caso você tenha alguma dúvida, é só você entrar aí em contato, tá? Que aí um dos nossos colaboradores vai falar aí com você. Vale muito a pena estar aqui na descrição, tá bom? Pois bem, esse aqui é um perfil. Eu vou mostrar esse perfil aqui para vocês poderem conhecer, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Quem não conhece, recomendo que você se inscreva. É um perfil legal, eu gosto de acompanhar. É totalmente averso àquilo que eu acredito, mas é um perfil legal. Então quem quiser conhecer é esse perfil aqui, ok? Pois bem, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Nós vamos acompanhar esse vídeo aqui. E essa moça, ela vai falar sobre os poderes sobre-humano que os seres humanos têm, mas que estão latentes e escondidos. E hoje eu faço esse papel de explicar para vocês um pouco sobre esse assunto. Vamos rodar um pouco esse vídeo para você poder entender um pouco sobre o assunto, tá? Como no começo é música, eu vou acabar tirando o áudio aqui. Tá mostrando aqui um rapaz movendo um tipo de papel alumínio com as mãos, ó. Ele mexe a mão, né? O papel alumínio mexe para um lado, mexe para o outro. Em um dado momento, o papel alumínio ele consegue até... Eu vou até aumentar essa imagem aqui numa escala. Em um dado momento, esse papel alumínio ele consegue até levantar. Deixa eu mostrar de novo para vocês aqui, ó. Vai observando aqui, ó. Olha só. Ele mexe para o lado, mexe para o outro. E aí ele consegue até mesmo levantar o papel alumínio. Olha só que ele vai começar a levantar o papel alumínio. Muitas pessoas vão dizer o seguinte: isso aqui é mentira, isso aqui não é real. Cara, eu convido vocês a estudar o budismo. Se você acha que é mentira isso aqui, você tem que estudar o budismo. Cara, porque tem monge budista, sem brincadeira. A própria Discovery Channel fez um documentário
Tem uns caras, monge budista, que é inacreditável. O Stan Lee, quem que não conhece o Stan Lee? Que criou o Hulk, que criou vários personagens aí, hoje que são famosos. Cara, o Stan Lee fez uma série, eu não sei se foi no History Channel ou no Discovery Channel, chamado Super-Humanos. Cara, tipo assim, a maioria dos super-humanos vinha tudo da Ásia, né? Pegava um cara lá, o cara pegava uma furadeira com uma broca, apontava na... Por favor, crianças, não façam isso em casa. Apontava uma broca lá, ficava segurando a broca e não perfurava a cabeça do cara. O outro lá, meu irmão, tipo assim, ficava com uma agulha, não entrava no corpo. Aí tinha um outro lá que pegava uma simples agulha de costura, transformava numa arma que atravessava a porta de não sei o que. Aí pegava um outro cara, tipo assim, isso porque foi só os caras da Ásia. Teve um documentário, meado dos anos 90 para anos 2000, para quem é mais antigo, da velha guarda, cara, que os caras fizeram, não foi o Discovery Channel, foi a televisão aberta, falando sobre o budismo. Tipo assim, tinha uns monges, os caras colocavam uma bacia com água, aí o monge, ele apenas pegava as mãos dele e colocava a mão na bacia. Passava 2, 3 minutos, aquela bacia começava a borbulhar, cara, com uma alta temperatura. Aí pegava um outro monge, pegava uma folha de papel, a folha de papel pegava fogo. Então isso foi muito falado. Teve um outro monge budista que conseguiu levitar. Sabe aqueles filmes chineses, japoneses? O pessoal fica voando em bambu, subindo em telhado. Pois é, aí fizeram, teve até uma entrevista com uns caras famosos aí dos Estados Unidos. O cara foi visitar esse monge que afirmava levitar. Aí eles não queriam gravar a entrevista, não sei o que, é um lugar totalmente recluso. Aí o cara foi lá gravar, eles concordaram. Meu, o monge tava num lugar cheio de vela. Ele tava sentado naquela posição de meditação, ele começou a levitar. Aí o cara passou a vara ali e, pô, o cara tá levitando. Então essas coisas, de fato, são reais. Elas existem. E o meu papel aqui hoje é explicar para você como que isso acontece. Tá bom? Como que isso aqui acontece. Deixa eu voltar aqui o vídeo aqui, que eu acabei dando um outscaling aqui cabuloso, né? Vamos voltar um pouco aqui a imagem aqui. E aí ela vai falar isso, ó. Você já começou a treinar? Começou a treinar? Eu sei que muitos não vão acreditar, mas cada vez mais haverão mais pessoas com essas... Aqui é o ponto que eu já discordo dela. Eu acredito que cada vez menos haverá pessoas capazes de fazer o que nós acabamos de presenciar aqui. Eu acredito que há 100 anos atrás era muito mais fácil do que agora. Primeira coisa que eu vou falar, arriscando dizer, é o seguinte, tá? Para bom entendedor, meia palavra basta. Para bom entendedor, meia palavra basta. Você já nasce. E no momento que você nasce, os caras já limitam o seu potencial. Para bom entendedor, meia palavra basta. E essa palavra já é proibida no meu trabalho aqui no meu canal. Vocês não vão conseguir nem publicar nem sequer uma palavra dessa aqui. Então, quando você já nasce, seu potencial já é limitado, ok? Isso aí, meu irmão, é uma verdade absoluta. Irrisória. E aí, beleza. Ponto principal é esse. Ano após ano, o seu potencial só vai se reduzindo. Nós estamos falando de um fator de degeneração humana que eu já vou explicar, tá? Cada um de nós tem uma mediunidade diferente. Ela falou assim, cada um de nós tem uma mediunidade diferente. Quando você fala mediunidade, você está se relacionando ao vocabulário do espiritismo. Sendo que, na verdade, o vocabulário mais correto a se utilizar é o vocabulário budista. Cada um de nós tem o nosso próprio chakra. Inclusive, só para vocês entenderem a coisa, teve uns caras que não acreditavam no chakra. Ah, esse negócio é mentira, esses budistas estão tudo mentiroso, não sei o quê. Aí, meu irmão, pegaram uma câmera e bateram foto de um budista meditando. E aí começou a ver aquela áurea gigantesca rodeando o cara. Aí pegaram um outro cara comum, bateram uma foto e não tinha aquela áurea. Mas o budista meditando tinha uma áurea gigantesca. Aí os caras ficaram sem entender. Essa foto é real, foi comprovado cientificamente. Tem aí evidência, só você pesquisar. Dois minutinhos no Google você já encontra essa informação.
Então os caras bateram foto do que se é chamado de alma, mas no vocabulário mais correto é chamado aí de chakra, ok? Porque está totalmente relacionado, entrelaçado ao nosso corpo e tem certas frequências, tá? Então já é uma coisa de plena existência, tá? Então é uma coisa importante de você entender. Consegue manipular a realidade de uma forma diferente, mas para isso você precisa descobrir qual é que é o seu tipo. As pessoas conseguem manipular a realidade de forma diferente e descobrir o seu poder. Como é que eu E como é que você descobre o seu poder? Meu irmão, você vai ter que ir lá no budismo perguntar, porque eu francamente não sei. Mas é lá no budismo que você vai encontrar, porque o que tinha de gente fazendo coisas lá, eu não sei se hoje em dia é permitido, mas o que tinha de gente fazendo isso lá é algo grande. Aí aqui ela vai oferecer o trabalho dela, é aquilo, se você quiser conhecer o trabalho dela, tá aí você vai no perfil dela que você vai conhecer. Mas basicamente, eu quero explicar para vocês um fato científico. Por que mover objetos, por que voar, por que telepatia e telecinese sempre estiveram presentes com a gente? A primeira coisa importante para você, camaleãozinho, que está ingressando nessa jornada. Lá na Bíblia, logo no começo, o Criador fala: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. O Criador consegue mover objetos com o pensamento? O Criador consegue se comunicar através do pensamento? O Criador consegue levitar? O Criador consegue conversar com os animais? Então, quando se fala, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, ponto. Ali já é a prova cabal para bom entendedor do potencial humano. Segundo fator mais importante para você poder entender, Moisés foi capaz de abrir o mar ao meio. Se isso já não é um evento extraordinário na sua vida, lembra de Davi, que simplesmente capotou um gigante. Quando a gente fala de Golias, nós não estamos falando de um cara de 2,50 metros. Nós estamos falando de um gigante que da época de Josué tinha 60 metros. E Davi sendo baixinho. Evidentemente, você pega uma estrutura óssea gigantesca, que era o Golias, a qual nenhum homem em sã consciência no passado conseguiria ganhar, o cara vai lá e ganha. Salomão, ele manipulava a matéria. Não sei se você sabe, o Salomão era capaz de manipular a matéria. E tem contos aí do rei Davi montando em dragão, mas isso aí é pauta para outra história, que senão a cabeça de vocês vai bugar. Então, assim, eventos extraordinários estão presentes na Bíblia. Pessoas que viajaram no tempo. O cara dormiu debaixo de uma cerejeira. Exemplo, tá no seu nome da árvore. E aí, quando ele acordou, passou tipo 80 anos. Tá, isso tá na Bíblia. O outro lá foi com um eunuco, tava caminhando, passou uma carroça com um eunuco. O eunuco falou que queria conhecer o Messias. Ele batizou o eunuco e ele foi teletransportado para outro lugar. O tempo todo, a Bíblia é um livro que, se você tiver a mente aberta, telepatia, telecinese, teletransporte, nós temos aí os caras abrindo o mar no meio, super velocidade, super força. Cara, se você ler Josué, você vai cair para trás. Seres humanos, os caras fizeram uma muralha, tipo assim, gigante de 60 metros fazendo muralha. Os caras indo pra guerra, meu irmão. O sol parando no meio do deserto, caindo gelo. O sol parando, os caras de uma estatura menor batalhando contra gigante de 60 metros. Então, assim, esse é o livro da Bíblia. Eu não sei que livro que você está lendo, né? Mas a Bíblia fala o tempo todo de superpoderes. Sansão rasgando um leão no meio. Aí, a Bíblia ela conta os superpoderes que os seres humanos têm. Tem um ser humano na Bíblia que ele foi mais rápido do que uma carroça. Você bota aí uma carroça com 4 cavalos, num período onde já se tinha a estrada romana, provavelmente alcançando uma certa velocidade, nós estamos falando de 40, 50, 60 km, pelo menos uma velocidade próxima disso, o cara correndo bem atrás da carroça, porque havia uma tempestade, o cara bem atrás da carroça correu, ultrapassou a carroça. E chegou na cidade, tipo assim, o cara da carroça demorou quase 1 hora para chegar depois. Tá na Bíblia. Então a Bíblia é um livro extraordinário, é um códex que, se você tiver cabeça, você encontra muita informação útil. E aí essa menina ela tá falando sobre os superpoderes dos seres humanos. Pois bem, então hoje nós vamos falar sobre esses superpoderes. Mas antes de eu falar dos superpoderes, eu preciso explicar isso aqui.
O que é a estátua de Nabucodonosor? Para você que não sabe, um dos profetas teve um sonho. Nabucodonosor teve um sonho. E os profetas de Nabucodonosor não conseguiam explicar para Nabucodonosor o seu sonho, né? Mas aí eles colocaram na Bíblia que era reinados, né? Mas é basicamente o seguinte, para vocês entenderem. A cabeça da estátua de Nabucodonosor é de ouro. O seu tórax e o seu braço são de prata. O seu quadril e a sua barriga, né, e um pouco da sua perna na parte de cima, é de bronze. Você tem as pernas que é de ferro e você tem as pernas e o pé você tem de ferro e de barro. Muitas pessoas falam que são os reinados. Tem porcaria nenhuma de reinado. Isso aqui está mais claro do que nunca. Isso aqui tem a ver com sangue humano. Isso aqui tem a ver com sangue humano, tá? Por quê? Porque no começo, vós sois deuses. Você sabia, a Bíblia, olha para você ver uma coisa. O ser humano não envelhecia. E o ser humano não envelhecia. Chegava uma certa idade, 900 e tantos anos, o Criador anunciava que tal pessoa ia embora. Então, o que acontecia? A pessoa estava plenamente vivendo, o cara falava assim, ó, a partir de agora você vai dessa para melhor, você não vai estar mais nesse plano aqui. Então as pessoas morriam de uma hora para outra assim, ó. Eu não me lembro se foi Abraão, quem que foi, mas foi um dos pais fundadores do passado que falou para Deus assim, pô Deus, é muito ruim viver uma vida onde a gente tá construindo tudo, estamos de boa e de repente passa um tempo você vai lá e recolhe a pessoa. E a gente fica assim, sabe? E aí o que acontece? Deus falou assim, pô, então você não quer isso? Aí, pela benevolência de Deus, olha que cara safado, né? Olha o que os caras vão pedir pra Deus, tá dentro da Bíblia, eu não tô mentindo, tá? Você pode pegar a Bíblia que tá aí, não sei se você pegar Ferreira de Almeida, vai tá lá Xuxa como profeta, mas se você pegar as Bíblias antigas, King James antiga, as ancestrais, tá falando. Aí o Criador decidiu envelhecer o ser humano porque um dos pais fundadores pediu pra Deus. Pô, eu não sei se foi Abraão, mas ele falou assim, pô, Sara já tá com tantos anos e ela é muito bela. E eu não queria que fosse assim e tal, porque a beleza dela é muito escaldante, não sei o quê. Aí o Criador criou dentro do ser humano o envelhecimento. Aí o telômero, que eu já vou falar, passou a envelhecer os seres humanos. E aí o ser humano começou a envelhecer. A partir daquele momento, o ser humano começou a envelhecer. Então nós tivemos o sangue dourado, que foi lá no principal, Adão e Eva, sangue dourado, ok? Que o ser humano não envelhecia, tinha superpoderes. Quando a gente fala superpoder, na verdade não é superpoder coisa nenhuma. É só o básico do que Deus criou. Nós é que temos menos, tá? Então o ser humano tinha capacidade, né? Adão tinha capacidade de se comunicar com os animais. O ser humano não envelhecia. Então assim, tinha algo, muito foi dado, mas também muito foi cobrado. Né? Então o ser humano tinha o sangue dourado, tá? Depois veio a Caim e Abel. A partir da linhagem de Caim e Abel já não era mais o DNA primordial, já não era mais. Por quê? Porque primeiro que Caim matou Abel e Caim foi amaldiçoado. Então já naquele momento ali o DNA de Caim já foi modificado. E aí Abel veio, né, depois teve 7, acho que Adão teve 30 e tantos filhos. Esses filhos de Adão já não tinham sangue dourado, tá? Não posso garantir que o sangue era de prata, tá? Eu não posso garantir. Mas a linhagem, por exemplo, depois de Noé, já era o sangue de bronze. Já era o sangue de bronze para baixo. Por quê? Primeiro que o ser humano não foi reduzido a viver 120 anos. Você tem hoje, tem um site chamado Tartaria Info. Tartaria Info é um site russo que demonstra um cemitério russo com pessoas que viveram 300 e 400 anos. E nesse cemitério específico, que já foi abandonado, você vê lá lápides e lápides, centenas de lápides de pessoas que viviam 300, 400 anos. Então, presume-se que até um tempo atrás, o sangue do ser humano era azul. Por quê? Porque a partir do momento que você tem bronze no lugar do ferro, o seu sangue é azul. Ah, você está inventando coisa, Senhoras e senhores, olha aqui, ó. O valioso sangue azul dos caranguejos ferradura, que salva vidas. Tá vendo aqui? Então esses animais em específico,
eles produzem um tipo de sangue azulado, que são os caranguejos ferradura. Inclusive, esse sangue azul, ele é medicinal. Esse sangue azul é caríssimo, é caríssimo, é caríssimo. É coisa de... tipo assim, você vai dar um apartamento para você ter um frasco desse aqui. É caríssimo. Isso aqui é utilizado, né, para a elite mundial, para as pessoas que estavam enfermas, né? E o motivo do sangue ser azul, ó, por quê? Porque similar à nossa hemoglobina, mas é baseado em cobre em vez de ferro. Então, camarãozinho, aqui, ó, quando você tem a questão do cobre ao invés do ferro, o sangue já fica azul. Já fica azul. Então o que acontece? A estátua de Nabucodonosor mostra um decaimento da degeneração humana, onde nós começamos com ouro, ok? No meu entender, tá? No meu entender, algumas palavrinhas na Bíblia foram mudadas. No meu entender, eu não sou dono da verdade, mas no meu entender, onde você está vendo bronze, para mim era cobre. No meu entender, tá? Mas eu não vou ficar falando muito disso aqui não. Era cobre. Onde você está vendo aqui, ó, bronze, era cobre, ok? E aí nós passamos a ter o quê? Um sangue vermelho que é ferro, dióxido ferroso. O ferro nos envelhece. O ferro em contato com o oxigênio oxida, gera ferrugem, acelera o nosso envelhecimento. Então, por termos ferro em nossa corrente sanguínea, a gente envelhece mais rápido. E fora que eles alteraram o nosso telômero, né, que eu já vou falar. O que é o telômero? O telômero, né, é a estrutura dentro do nosso DNA que envelhece o ser humano. Por exemplo, você só pode viver até tal data. Você já viu pessoas que dormem e depois partem dessa para melhor? O cara tava de boa, o cara é magro, nunca tomou remédio, aí o cara dormiu e quando você não acordou mais. O cara dormiu e apagou. O corpo do cara foi embora. Né? Diz até os judeus que é uma morte abençoada, né? Onde o Criador vai lá e busca a alma da pessoa. Por que o cara morre dormindo e não tem nada, nenhuma dor, nem nada? Porque o telômero chegou ao fim. O telômero é uma parte do nosso DNA que representa a multiplicação de células. Como é que o nosso corpo está vivo? O nosso corpo, ele produz células, essas células envelhecem, essas células envelhecidas produzem mais células e as células envelhecidas morrem. E fica nesse ciclo. O corpo humano produz células, as células envelhecem, as células produzem mais células e as células envelhecidas morrem. Então é assim que o telômero funciona, ele vai replicando. Só que existe uma contagem. Existe uma quantidade de vezes que o telômero pode se multiplicar. Existe uma quantidade. Do momento que você nasce, do momento que você nasce, meu irmão, já está contado no telômero quantas vezes ele vai se multiplicar. E aí tem pessoas que vão chegar nos 70 anos, vão dormir e nunca mais vão acordar, mas sem problema nenhum. Tem gente que vai ficar com 110 anos. Quem manda nisso é o telômero. Então você tem um sangue com dióxido de ferro, que é o ferro que te envelhece em contato com o oxigênio, e você tem o telômero que limita a sua vida. Ele limita a quantidade de vida. Aí você pensa, pô, Deus malvado, Deus vai lá e limita o ser humano, né? Deus é malvado, ele limita o ser humano, tem diabólico. Não, mas não é Deus, meu irmão. Aí que tá. Quem ferrou com tudo não foi Deus, não. Quem ferrou com tudo aqui, camalhãozinho, foi o que vocês conhecem como Anunnaki, o que vocês conhecem como extraterrestre. É essa cambada de safados, esses caras aqui que alteraram o nosso DNA. O tempo todo, o tempo inteiro, deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem, é uma estrutura mais condizente com a simplória realidade, deixa eu ver se eu acho aqui. Esses caras alteraram o nosso DNA, velho. E aí a gente vive menos. Deixa eu ver se a gente acha aqui. Né? Aqui, ó. Olha que imagem, ó. O que vocês conhecem como Javé, tá? Vocês acham que isso aqui é Deus, não é, mas eu não vou envolver mais, eu cansei. Tá? Tem esse anjo, né?
Tá vendo? Esse aqui é o DNA do ser humano, os reis alterando o genoma humano a mando dos anjos, ó. Que são querubins. Você vê, cabeça de águia, 4 asas é querubim. Tá bom? E aí você tem aí quantas estátuas antigas, com mais de 5.000 anos, hieroglifos antigos, os caras alterando o DNA humano. Ou seja, o responsável por fazer com que a gente envelheça, o responsável por fazer com que a gente se ferre, tá? Não é Deus, é esses bichos das trevas aí, ó. É esses caras aí que nos envelhecem. Era pra gente viver. Cara, a Terra não tinha somente um sol, ela tinha 3 sóis. Eu não vou entrar nessa pauta aqui. Mas, se você pegar a ressonância de Schumann, o dia não tinha 24 horas. O Sol, ele demorava mais para fazer um percurso. As estrelas demoravam mais para fazer o seu percurso. Porque a Terra era infinitamente maior, né? Já falamos sobre isso. Tem a ressonância de Schumann. Então, baseado no relógio Cronos, nós só estamos reduzindo de tamanho. E o ser humano só está reduzindo de estatura. Então, basicamente, quando a gente fala de 1 ano para Adão, em observância às estrelas, são 365 dias. Só que um dia, baseado na ressonância de Schumann, não durava 24 horas, durava muito mais do que 24 horas. Então, 1 ano para Adão não é como 1 ano para a gente, poderia ser facilmente 100 anos. Poderia ser facilmente 100 anos. Então, os caras viverem 930 anos, necessariamente não é 930 anos baseado na nossa ressonância de agora. Poderia ser facilmente 4, 5 mil anos. Para vocês entenderem um pouco mais sobre a situação, tá? Então o tempo todo os caras alterando o nosso DNA, velho. O tempo todo de hieroglifos mostrando. E a galera não entende. Então você vai vendo o fator decaimento do ser humano. O fator decaimento do ser humano. E aí nós temos o que vocês conhecem, ó. Conheça o sangue dourado. Nós temos aqui, né, o sangue dourado. É um sangue raro. Acho que a cada 1 bilhão de seres humanos existe o sangue dourado, olha aí. Pessoas que têm sangue dourado. Parabéns, você está conhecendo a história pela primeira vez. Você tem aí o sangue azul, parabéns, você está descobrindo a história, né? E nós temos o que você conhece. E nós temos aqui, né, a estatura, né, a longevidade dos seres humanos, ó. Adão, 930 anos, ó. Enos, 905 anos. O Matusalém, 969. Noé, 950. Olha a quantidade de anos que esses caras viviam aqui. Após o dilúvio, você já começa a ver, ó, os caras vivendo menos. Ó. Abraão, 175 anos. Jacó, 147. Éber, 464. Após o dilúvio, você tem um decaimento, tá? A estrutura atmosférica mudou e os seres humanos foram modificados geneticamente, tá? E claro, né, além de tudo isso, a estatura de Adão e Eva, eu não vou colocar aqui, mas a estatura de Adão e Eva é uma estatura de 60 metros. Que eu acho que Noé estava próximo de 45, não sei se é isso. Você vai vendo as estaturas antigas, né? E você vai vendo que os caras eram muito maiores. Eu não sei se Noé era 9 metros ou 45, francamente eu não sei. Mas tem uma tumba que está na Arábia de 9 metros de um profeta antigo. 9 metros. 9 metros, para vocês terem ideia. Então, basicamente, foi decaindo. Então, para a gente poder chegar nessa estrutura que eu vou explicar aqui agora, que essa menina falou, sim, nós tínhamos superpoderes. O nosso DNA, ele era muito mais rico. Nós vivíamos muito mais. Nós tínhamos uma estatura muito maior. O nosso genoma, o nosso corpo humano era diferente, ok? Eu não duvido da capacidade do ser humano de mover objetos com a mente, porque os Greys, os réptil pararapurulianos, em documentos vazados pela CIA, eles são capazes de mover objetos com a mente. Como que um ser criado pelos anjos caídos consegue mover objetos e nós que fomos criados por Deus não conseguimos? Então é evidente que nós conseguimos mover. Só que aí o que aconteceu? Quando você nada, os caras já vão carimbando em cima de você, meu irmão. É uma lei universal, eles já vão carimbando em cima de você para limitar o seu potencial. Para limitar o seu... já começa assim. Aí fazem isso, os seus... Isso já passa de pai para filho e vai reduzindo.
E aí, com base nessa terapia, né, genética, ó, Giant Hugo. Deixa eu ver se a gente acha aqui. Esquece, né? Vamos pegar um buscador aqui eficiente, né? Vamos lá. Giant Hugo. Vamos ver se a gente acha aqui, né? Porque senão, meu irmão, se não procurar e-mails alternativos, você nunca vai achar, né? Deixa eu pegar aqui para vocês verem aqui uma foto real do cara. Não é montagem. Não é montagem. Olha aí a estatura do cara, ó. Olha aí. Olha aí. Tá entendendo? Os caras muito maior. Muito maior. Né? Mas você vai tentar procurar isso aqui em meios convencionais. Você não vai conseguir encontrar, meu irmão. Você não vai conseguir encontrar. Tá entendendo? Então você vê. Olha aqui, ó. Você vê. Então, eles já limitaram o nosso potencial. Nós temos o sentimento de imortalidade dentro de nós. Isso vem de Deus. Os caras limitaram o nosso potencial. Eles limitaram. Nós não temos mais a capacidade de... Cara, nós poderíamos voar. Nós poderíamos mover objetos com a mente. Nós poderíamos nos comunicar telepaticamente. Não era nem pra gente envelhecer. Mas adivinha só. O pecado que adentra nesse mundo corrompe, meu irmão, até o melhor dos homens. E aí, o justo paga pelos pecadores, né? Toda uma geração pagando pelo preço dos incontáveis erros que nós passamos. Você consegue imaginar a estrutura original do ser humano? Os caras, se tu já assistiu Dragon Ball, é mais ou menos aquilo ali. É mais ou menos aquilo ali. Talvez o Kamehameha seja uma epifania, mas é mais ou menos aquilo ali. É o que o ser humano era no passado. Poxa, você pega os livros antigos, você vê que os anjos tinham medo de Adão e Eva. Os querubins. Pois é, tá aí. Pra vocês poderem entender um pouco mais sobre a estrutura. E aí acabou, meu irmão. Já foi. Aquilo que foi, um dia será. E aquilo que será, já não existe mais. É basicamente isso. Ó. Basicamente isso. Bom, espero que vocês tenham entendido. Tá? Antes de você ir embora, camaleãozinho, vai fazendo um maroto aqui, tá bom? Peço você para verificar sua inscrição aqui no canal, conhecer o nosso trabalho, né? Principalmente, tem um excelente, aqui embaixo na descrição, um curso profissionalizante aí para você poder participar. E o perfil dessa menina, né? Novamente, para vocês, The Project Joy, né? Tá aí nessas redes sociais aí, tá? Eu peço licença que eu estou usando o conteúdo dela, apesar que no momento que você vira produtor de conteúdo, meu irmão, se o conteúdo estando na internet, as pessoas podem fazer uso, desde que não ofendam a tua marca, desde que não ofendam a tua pessoa, né? Então, por isso que eu estou falando aqui, né, pedindo uma licença poética para falar sobre esse assunto aí. Ela vai falando umas coisas interessantes, né? Não concordo com tudo que ela fala, mas eu acho interessante, né? É bom ter pessoas que pensam diferente, né, cara? Que porcaria de mundo que seria se todo mundo pensasse igual eu, né? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Fique na paz.